Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje esse vídeo ele vai ser a decoração desse bolinho de andar, com o andar de cima sendo de isopor e o andar de baixo verdadeiro. Esse bolo ele foi massa branca, amanteigada e o recheio a cliente escolheu brigadeiro. O tema desse bolinho foi o tema infantil Dragon Ball Z. Para os amantes que assistiam o desenho, foi para o filho da cliente que quis esse bolo nesse tema. E as cores utilizadas foram o azul e o laranja. A técnica que eu utilizei para colorir o bolo foi uma que você utiliza o chantininho branco tradicional. Então aí eu cobri o bolo com o chantininho tradicional branco mesmo, pouco hidratado, ele não estava totalmente hidratado. Então eu alisei um pouco e aí eu separei uma parte do chantininho mais poroso e utilizei duas cores, que era um azul mais escuro. Eu utilizei o azul anis e depois coloquei umas gotinhas do azul royal. E aí eu cheguei nesse tom de azul, que era exatamente o tom da inspiração que a cliente tinha me pedido. Então eu cobri o bolo com um pouquinho do chantininho já colorido e alisei novamente. Lembrando que esse chantininho já colorido, ele precisa estar bem hidratado. Então aí o meu chantininho estava bem hidratado e eu utilizei também a espátula de textura nos dois bolos, tanto no bolo verdadeiro como do bolinho de cima. Aí eu fui fazendo os acabamentos, colocando mais chantininho onde estava faltando, que era embaixo. Logo depois de terminar de fazer a textura no meu bolo, eu fiz a limpeza do cake board. E como era uma cor escura, geralmente dá mais trabalho, e também essa base do bolo era de MDF, que é mais difícil de limpar. Mas aí eu utilizei o papel toalha com álcool de cereais e aí ficou mais fácil de fazer essa limpeza. Eu fiz também as minhas quinas, porque eu utilizei também em cima a textura com um pincel de silicone. E aqui parece que eu não tinha limpado o meu cake board direito, né? Porque eu falei que limpei e aqui ele ainda está sujo. Mas enfim, mais pra frente vocês vão ver que eu fiz a limpeza. Limpei bem certinho. E a parte também que mais demora é fazer a limpeza do cake board. Então agora que eu tava limpando bem certinho, utilizando o álcool de cereal e o papel toalha para tirar esse corante azul, esse chantininho colorido aí da nossa base, que foi branca. Aqui eu comecei a cobrir o meu outro bolinho, que era o bolinho de cima. Lembrando que esse bolo a cliente pediu só um bolo, mas aí o filho dela queria o bolo de andar. Então a gente conversou e ela perguntou se teria como colocar o bolo de cima fake mesmo, só o bolinho de isopor, para parecer que era bolo de andar. Então eu falei que sim, que teria como. E aí eu fiz a compra desse bolinho de isopor. Ele é super baratinho, se eu não me engano eu paguei R$ 2,50. Era o bolinho de 12 centímetros de diâmetro, esse menorzinho. E o bolo de baixo eu utilizei o bolo de 18 centímetros de diâmetro. E gente, vocês não sabem como é difícil espatular um bolo de isopor, porque ele não tem peso. Então ele ficava andando na minha bailarina. Foi super difícil espatular esse bolo. Para fazer a sobreposição eu utilizei o palitinho de churrasco, super fácil, é só ir girando para tirar o bolo da bailarina e super fácil para colocar em cima do outro. Coloquei o topper e esse foi o resultado final, espero que vocês tenham gostado.